Bom, bom, pessoal, aqui na tela a gente tem três versões do nosso documento, a regulação de plataformas no Brasil, o caso do PL 2630/2020. Vocês podem se direcionar ali para a versão preferida de vocês em relação ao idioma. Nesse documento, a gente fez um estudo, a gente usou a metodologia da ISO, de análise de impacto, para fazer uma avaliação global em relação a propostas de regulação de plataformas que existem no contexto brasileiro, com foco nessa proposta, nesse projeto de lei que está direcionado aí para vocês. Para o público internacional, é interessante observar que a gente faz várias conexões com o contexto internacional de responsabilidade de intermediários e de governança de políticas públicas relacionadas à internet, dentro dos marcos das preocupações que a Internet Society tem avançado em relação a esse tema, no mundo e também no Brasil. Então, eu convido todos a verem o documento, a conhecerem esse essa análise de impacto que estamos apresentando aqui para vocês e que de alguma forma dialoga com a nossa conversa que vamos iniciar agora, tá bom? E aí depois a gente manda os links no chat também para facilitar. Vou tirar aqui então para a gente poder começar. Bom, com isso então eu gostaria de chamar aqui para falar com a gente a Paula Bernardi. A Paula Bernardi, ela está aqui como assessora sênior de políticas e de advocacy da Internet Society, e ela atua justamente com diversos temas ali de políticas relacionadas à internet. Paula, muito obrigada pelo aceite. Eu queria conversar com você em relação, para a gente poder começar essa conversa, né? Queria ver como que você e como que a ISO, que né, global, tem abordado os dilemas e as possibilidades da responsabilidade de intermediários ao redor do mundo, né? Especialmente para os provedores de serviços, né? Como plataformas digitais e outros provedores de serviços por ali. Como que a gente pode olhar para esse tema, né? Começar a olhar para esse tema pensando quais são os aspectos, né, que devem ser considerados para desenvolver essas políticas que afetam a internet e que aumentem, né, a accountability, transparência, sem ter os impactos negativos, né, que a gente avaliou no nosso documento e que a ISO que avalia ao redor do mundo também, tanto impactos positivos, quanto negativos, quanto neutros. Como que a gente pode abordar aí esse tema de responsabilidade de intermediários a partir do framework da ISOC. E muito obrigada pela participação. Pode começar. Oi, Laura, bom dia. Aqui para quem está no Brasil, e agradeço o convite de estar aqui hoje. Parabenizo o capítulo e o grupo de trabalho de responsabilidade de intermediários que fez esse trabalho fantástico do relatório de impacto do PL 2630 e acompanhei de perto. Hoje eu gostaria de começar minha fala, já que é a primeira, falando um pouco do histórico, né, da internet, breve histórico, e como mudou, né, drasticamente a maneira como a gente se comunica e como a gente recebe conteúdo e também como esse conteúdo é criado. Antes a gente contava com jornal, rádio, TV, e hoje a gente tem uma infinidade de serviços, como a Laura falou, de prestadores de serviço, né, disponíveis, e eles são vistos como intermediários dessas comunicações. Alguns exemplos aí para a gente chegar na prática, né? E-mails, streamings de vídeos, mídia social e também outros menos conhecidos. Esses intermediários, eles provêm serviços dentro da internet, dentro da rede. Essas transformações de comunicação também trouxeram outras oportunidades e desafios relacionados a questões econômicas, e a internet, ela não pode existir sem esses serviços intermediários. Então, a arquitetura característica da internet, ela é descentralizada e distribuída e depende desses intermediários responsáveis por essas diversas funções. A distinção básica que a gente usa quando a gente fala de regimes de responsabilização de intermediários é que alguém que cria conteúdo online é responsável por esse conteúdo. Essa pessoa, esse alguém, não é visto como um intermediário em relação a esse conteúdo. Mas se a gente está falando de alguém que transmite, exibe, hospeda
ou de alguma forma facilita o conteúdo criado por outras pessoas ou entidades, esses alguém seriam vistos como intermediários em relação ao conteúdo criado por outros, por terceiros. E geralmente não seriam legalmente responsáveis por esse conteúdo. Essa é a distinção que a gente faz. Quando a Internet Society entra nessa discussão, né, globalmente, a gente não está propondo a não regulação total de intermediários, mas que sejam tomadas em conta nas proposições legislativas ou regulatórias, questões que, ao tentar regular, governos não ameacem a estrutura da internet, que permite hoje, por exemplo, que as pessoas se comuniquem de maneira segura, privada, e que o ambiente digital também permaneça aberto a qualquer novo ator que queira entrar e fazer parte dele. Como a gente está aqui no Brasil, né, eu vou tomar como exemplo de regime de responsabilização de intermediários, o Marco Civil da Internet, que coloca no seu artigo 18, por exemplo, que o provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos gerados por terceiros, é um intermediário. No seu artigo 19, traz que aplicações da internet somente poderão ser responsabilizadas civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros após ordem judicial específica. E então, no seu artigo 21, descreve quais são os tipos de conteúdo que estão sujeitos nesse regime de responsabilização. Essa é uma maneira, por exemplo, que o governo brasileiro encontrou, e outras jurisdições também trazem regimes similares para lidar com os desafios e dilemas da regulação de intermediários. Na Internet Society, a nossa atuação em relação a esses dilemas, né, e como que a gente tem lidado com isso globalmente, quando aparecem proposições legislativas ou regulatórias que buscam essa regulamentação de intermediários, as nossas recomendações vão, em primeiro lugar, para a condução de um estudo de impacto da internet. Como exemplo, a gente tem justamente hoje o relatório, né, que a Laura compartilhou, do capítulo, que traz esse estudo de impacto de uma determinada proposta legislativo-regulatória e como essa proposta vai ou não impactar a estrutura técnica e as operações da internet, diretamente e muitas vezes não intencionalmente. Outra recomendação também é identificar o problema em questão e delimitar ao máximo possível o escopo da proposição, para não generalizar todas as funções de um determinado serviço, de uma determinada plataforma, de uma determinada empresa. A terceira recomendação é evitar, né, o uso político como moeda de troca, né? Então, uma proposição legislativa ou regulatória não deveria, por exemplo, dizer que se um conjunto de empresas não cumprir um determinado quesito, eles perderiam as suas proteções intermediárias. Então, a capacidade da população, dos indivíduos de conseguir se comunicar na internet, online, não deveria ser mantida refém quando há outros objetivos aí em formulação de políticas. Então, a nossa atuação vai muito também em relação é, a informação, a trazer essa informação, né, do impacto da internet para formuladores de políticas, para que justamente o objetivo da formulação de política seja alcançado, sem que a gente tenha aí alguma ameaça a como a internet funciona. E esse ano, inclusive, a Internet Society está trabalhando desde o começo do ano num documento compreensivo que traz, né, todo o histórico de regimes de regulação de intermediários global e discute justamente em razão dessa magnitude que a gente está vendo, né, do assunto em todo mundo e como diferentes jurisdições têm tratado de abordar e endereçar essas questões. Então, ainda em meados de setembro, a gente vai começar um processo global de consulta com a comunidade da Internet Society. A gente chama de PDP, que é a
a nossa abreviação interna, mas a comunidade da internet aí, todos os capítulos da Internet Society Global, todos os membros da Internet Society individuais também são convidados a contribuir com esse documento, justamente a partir das suas visões, de onde, né, eles estão localizados globalmente. Então, a riqueza disso vai ser até o fim do ano publicada, e a gente convida também quem está aqui, membro do capítulo brasileiro, membro de outros capítulos da Internet Society, a contribuir com essa discussão e com esse documento. Eu vou ficar por aqui, ainda no meu tempo, e passo a palavra de volta para a Laura. Obrigada, Paula. Super econômica no tempo, mas com informações valiosas para a gente começar a nossa conversa. Acho que a Paula, né, trouxe um panorama muito acertado, talvez, de quais questões, né, entram em jogo quando o tema é responsabilizar os intermediários, especialmente os provedores de serviço para os diferentes setores. Ou seja, a gente sabe que aqui a ISOC, né, ela se insere no contexto brasileiro em particular e no contexto global também, como uma organização mais atuante na parte da comunidade técnica, né, científica e tecnológica. Então, acho que você, Paula, conseguiu trazer muito bem, talvez, quais são as preocupações, né, dentro do histórico da internet também e desse modo de operação da internet, mas também de como encarar isso e como traduzir esses pontos na hora de atuar em relação à rede, né, contemporaneamente, levando em consideração os dilemas, os limites. Então, eu queria te agradecer muito pela sua exposição, acho que vai ser muito, muito útil aí para a nossa conversa. Bom, gostaria então de chamar agora o Christoph Schmon. O Christoph ele é diretor de políticas internacionais da Electronic Frontier Foundation. E, Christoph, vou te direcionar a questão, né, que a gente te pediu para trazer aqui, mas também, se você quiser se apresentar, né, em mais detalhes, também fique à vontade. Christoph, a gente gostaria de te perguntar se você pode trazer para a gente a sua perspectiva em relação às motivações, né, para regular os serviços digitais, né, dentro da União Europeia. Então, quais foram essas motivações? Você que acompanhou também esse processo. E dentro desse processo de regulação dos serviços digitais de forma mais ampla, qual foi o papel que a responsabilidade de intermediários teve ali na preparação, né, dessa legislação no contexto europeu? E para além disso, né, que tipo de papel você acredita que a responsabilidade de intermediários pode ter, em geral, né, na sua visão? Então, Christopher, agradeço muito pelo seu aceite, por se juntar aqui ao nosso webinar, que está bastante, bastante brasileiro, né, em termos de speakers. Então, é uma honra contar com a sua participação, nosso diretor aqui de políticas internacionais da Electronic Frontier Foundation. Seja muito bem-vinda e vamos lá. Yeah, thank you very much, Laura, for Muito the nice. obrigado, Laura, pelas boas-vindas. Muito obrigada por me receberem aqui. É uma honra contribuir para essa discussão hoje aqui. Eu vou tentar deixar tudo claro, tanto para os tradutores quanto para os ouvintes. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderem, por favor, me avisem. Eu vou tentar falar mais devagar e de forma mais clara. No que diz respeito às motivações por trás da regulação de plataformas na Europa, eu acho que essas motivações são bastante similares ao que está acontecendo em todo o mundo. Os formuladores de políticas europeus estão preocupados com conteúdo online, quando vem infrações aos direitos fundamentais, questões de pirataria, enfim. Desde a época da Covid-19, houve uma maior preocupação com fake news e desinformação nas plataformas. Então, isso está bem no foco dos reguladores. Então, os reguladores começaram a pensar, a gente precisa fazer alguma coisa para manter as pessoas seguras online. E acho que essa é uma convicção que vem crescendo, um consenso que vem crescendo, que diz que essas questões têm que ser abordadas pelas plataformas, porque elas são muito poderosas e, às vezes, poderosas até demais. Então, diante dessa tendência de pensar como regular esses serviços da internet, também
Talvez vocês tenham ouvido falar do Digital Service Act, que tenta regulamentar as plataformas. Então, nós queremos garantir que, desde o começo, a lei se foque nas questões fundamentais. Então, a questão da responsabilidade de intermediários é super importante desde o começo por duas razões. A primeira é porque foi uma pressão bastante grande para garantir que deveria haver uma responsabilização pelo que acontece nas plataformas, e principalmente se as coisas dão errado. E a outra questão que essa lei, o Digital Service Act, tinha que substituir uma outra regulamentação que tinha uma limitação, uma responsabilização limitada do conteúdo do usuário. Então, isso se tornou um livro, um guia muito extenso. Então, ele diz quais são as responsabilidades da plataforma no que diz respeito à transparência, para trabalhar junto com a polícia e com todas as outras forças para evitar a desinformação e a infração dos direitos fundamentais. Mas nós também temos que melhorar a capacidade para responder às modificações do usuário. Então, isso se tornou um guia bastante longo, mas ainda assim, nós queríamos que o cerne fosse um sistema de responsabilização dos intermediários. Então, nós dizemos que eles não podem ser responsabilizados a não ser que eles saibam que esse conteúdo é ilegal. Então, é um meio termo, na verdade, porque nós não temos essa total responsabilização, e, ao mesmo tempo, nós queremos que eles possam inovar. Queremos manter esse sistema intacto para poder fazer integrações, porque nós sabemos que é uma questão complexa. Porque não ajudaria muito fazer com que as plataformas fossem completamente responsáveis, não ajudaria muito na transparência. Então, o princípio de responsabilização limitada também está junto com a proibição da censura e trabalham juntos dentro dessa arquitetura da internet, e isso ajuda muito. Então, como o Paulo explicou bastante bem, é bastante importante esses intermediários para o funcionamento da internet, para que possamos fazer. Então, é importante fazermos escolhas bastante acertadas para que possamos ter impactos positivos na internet, sem prejudicar a habilidade das pessoas de interagirem dentro da internet. E as plataformas, se não tivesse uma responsabilização, nenhuma responsabilização, as plataformas se tornariam cada vez mais poderosas. Isso também não seria bom. Então, nós temos que pegar um pouquinho de poder, tirar um pouquinho de poder das plataformas e passar esse poder aos usuários. Então, nossa ideia é que deveria haver mais tomada de decisão, mais opções de decidir sobre o seu próprio conteúdo. O usuário deveria ter mais formas de mudar de plataforma, por exemplo. E também foi sugerido que nós propomos algo que é mais próximo do sistema brasileiro, porque nós consideramos ruim que as plataformas devessem decidir qual conteúdo fica e qual sai. Por que alguns assuntos entraram dentro dessa lei ou não? Essa é uma questão complexa, porque isso se concentra nos processos e plataformas e como está se regulando esse discurso dentro desse assunto. Agora, olhando para frente, nós precisamos ver como essa lei de serviços digitais vai impactar os serviços de transmissão. Algumas dessas regras, ainda são um pouco embaçadas, porque nós não queremos entrar em questões políticas, por exemplo, e eu gostei muito dessa conclusão do relatório da ISOC, porque se nós fizermos qualquer tipo de mudança nas provisões legais, essas mudanças têm que ficar claras e os objetivos têm que ser claros, porque a ambiguidade e as interpretações divergentes são muito negativas e acaba levando a
uma aplicação dessa lei de uma forma errática. E então, quando não fica muito claro em relação à responsabilidade de intermediário, mesmo que o sistema seja preservado, alguma mudança pode ser feita, pode haver um esclarecimento do escopo, e mostrando que, por exemplo, você seria responsável pelo conteúdo do usuário e colocar e retirar o conteúdo. E até onde eu sei, não foram muitos estudiosos que analisaram essas mudanças, e isso seria algo muito importante. Apesar da maioria das outras regras relacionadas à lei de serviços digitais talvez não estejam relacionadas à responsabilização pelo conteúdo do usuário, ah, e isso é algo complexo. Nós temos essa ideia de desincentivar as plataformas de serem ativas, mas, na verdade, nós gostaríamos que eles se tornassem mais ativos e eles quisessem aplicar, de fato, essa lei de serviços digitais. Nós gostaríamos que talvez haja essa diferença de opinião. Nós precisamos saber, então, como é que tudo isso vai se dar na prática, porque todos os inputs que as plataformas vão receber das notificações de usuários, da polícia, nós vamos acabar pensando que as plataformas vão ter essa conscientização grande a respeito das possibilidades dos usuários. Então, eu acho que isso vai acabar colocando as plataformas numa posição difícil, porque eles não vão conseguir remover os conteúdos. E aí, no final, as plataformas vão acabar não fazendo a coisa certa, mas tomando uma decisão econômica, porque vai ficar caro, vai ter que pagar multas por não cumprir a lei ou acabar sofrendo processos por conta dos usuários, enfim. Então, juntamente com outras organizações, nós queremos nos envolver bastante dentro das regras europeias mais recentes, e queremos estar envolvidos com isso globalmente. Gostaríamos que qualquer implementação das novas regras e novas leis proteja primeiro os direitos dos usuários e essa conversa seja inspirada por princípios de direitos humanos e não só por questões econômicas. Essas são algumas das minhas prioridades, espero que tenha ficado claro e estou aberto para responder as perguntas de vocês depois. Muito obrigada, Christoph, pela sua contribuição aqui para a nossa conversa. A ideia foi justamente ter esse panorama, né, que você trouxe tão bem para a gente de como a responsabilidade de intermediários teve presente e está presente no contexto no contexto do framework regulatório, né, das plataformas digitais na União Europeia. Aqui, para falar assim, um pouco a respeito disso, bem como você falou mesmo, assim, aqui você sabe que no Brasil e no cenário internacional como um todo, né, tem esse olhar, né, para o caso europeu como uma possibilidade, né, e como um modelo regulatório que já está aprovado, né, que já tá ali em desenvolvimento e que justamente trouxe um caminho como você contou para a gente, né, um caminho bem curioso em relação à responsabilidade de intermediários, né? Porque trouxe uma regulação de serviços digitais que não toca diretamente, né, em todos os aspectos dela, pelo menos somente na responsabilidade civil dos intermediários, né? Que tem justamente esse foco processual, que tem também outros pontos, enfim, entre possibilidades e limites, né, de toda forma. Então, a gente aqui mesmo, analisando, né, o caso brasileiro, a gente não consegue escapar, né, do referencial europeu para pensar nesses aspectos também. E acho que ao redor do mundo acaba sendo todo mundo olhando, né, assim, olhando como que isso vai acontecer, qual que é a perspectiva daqui para frente, será que a regulação aprovada vai ter uma força de enforcement, né? Mesmo assim, vai ter uma força de aplicação de fato, sem se segurar tanto na parte de responsabilidade civil. Será que não? Então, a gente tem todos esses pontos que você trouxe, acho que eles estão no nosso relatório de alguma forma. É claro que refletidos no caso brasileiro, né? Que a gente vai falar um pouco mais ali com o nosso palestrante Paulo Renan na sequência. Mas trazem também questões amplas ali desse tema em relação a como enquadrá-lo, né, atualmente. Então, muito obrigada pela sua experiência, pelo seu relato, pela sua análise. Acho que a gente não teria isso dessa forma
tão, tão específica, né, quanto você conseguiu trazer para a gente de alguém que acompanha o processo e que está inserido nesse contexto dentro da Electronic Frontier Foundation, dentro dessas preocupações. Então, muito obrigada. Bom, com isso, eu vou passar aqui a palavra para o nosso palestrante Paulo Renat. Paulo Renat, ele é pesquisador sênior do Instituto de Referência em Internet e Sociedade aqui no Brasil, né? Então, uma organização também da sociedade civil. Paulo, queria te deixar à vontade também para acrescentar qualquer informação que você queira na sua apresentação inicial. E queria já te deixar com um desafio aí, uma pergunta que eu acho que você vai contribuir muito para a gente também. A gente acabou de fazer um mergulho inicial, né, com a Paula, sobre todas as questões que são consideradas ali pela Internet Society na hora de pensar em regulação de serviços digitais, de provedores digitais, na hora de pensar em responsabilidade de intermediários, né, nesse recorte mais específico. Depois a gente fez um mergulho com o Christoph, no caso europeu, né, no caso da legislação europeia, de como isso foi considerado lá, quais foram as motivações e como a responsabilidade de intermediários entrou ou não entrou no curso da legislação. E agora eu queria te convidar a trazer um pouco para a gente a sua perspectiva sobre as propostas, motivações e caminhos para com esse tema aqui no Brasil, né? Eu sei que é um desafio bastante grande, né? A gente tem no contexto brasileiro uma indefinição um pouco maior a partir de como a coisa vai, né? Ou de como está ficando. Mas eu queria te convidar a falar um pouco para nós, trazer aqui para nossa audiência como que está isso aqui e qual papel, né, na sua visão, essa responsabilidade de intermediários pode ter na hora de pensar em políticas públicas ou políticas em geral aplicadas na internet. Se tu tenta situar assim para a gente e traz o caso brasileiro. Muito obrigada por estar aqui conosco, Paulo, e vamos lá. Estamos ansiosos para discutir. Obrigadíssimo, Laura. Bom dia aí para quem está no fuso horário aqui do Brasil. Os cumprimentos também para quem está nos acompanhando de outros lugares. Com grande satisfação que eu venho participar desse evento. E, enfim, tenho também no meu histórico a honra de ter participado no processo de elaboração do Marco Civil da Internet. Então, ainda no Ministério da Justiça, lá em 2009. Então, eu acompanho essa temática já há bastante tempo. E, em verdade, acho que a primeira contribuição que eu quero trazer para essa perspectiva sobre a responsabilidade de intermediários é um histórico particular do Brasil, né, que, enfim, às vezes, provavelmente nem todo mundo tem essa história tão fresca e tão, enfim, não tem a noção sobre essa história no Brasil. Eu quero relembrar que, basicamente, a regulação da internet, de maneira geral, como previsão de normas legais heterônomas, né, normas legais vindas do Estado para regular o funcionamento ou o uso da internet no Brasil, começam com uma questão de responsabilidade de intermediários. Eu acho que o primeiro grande caso relevante acontecido no Brasil foi o caso de uma modelo, né, a Daniela Scarelli, que teve um vídeo gravado por um paparazzi, um jornalista, e que foi divulgado na TV espanhola, dela se relacionando com o seu namorado da época, isso era 2006, e esse vídeo, né, teve então uma repercussão online. Então as pessoas capturaram as imagens da televisão e divulgavam por e-mail, né? O vídeo circulava em pequenas plataformas de vídeo e circulou bastante na então recém-criada plataforma YouTube, que à época nem era ainda de propriedade da Google. A Google tinha sua própria plataforma Google Vídeos. Pois teve uma discussão judicial a respeito do papel do YouTube em relação aos vídeos que estavam online, e o juiz determinou, então, num processo movido pela modelo apresentadora e pelo seu namorado da época, um processo em que ela exigia a remoção dos vídeos e uma indenização. E o juiz exigiu
que o YouTube removesse os vídeos e impedisse que novos vídeos fossem carregados. O YouTube manifestou a impossibilidade de impedir o carregamento de novos vídeos pela inviabilidade técnica de fazer essa análise prévia, e o juiz, então, determinou o bloqueio do YouTube no Brasil. Então, essa história, entre 2006 e 2007, marca o início de uma relação conturbada do Estado brasileiro com a regulação da internet, do ponto de vista da responsabilização desses atores, né, que atuam na intermediação da nossa comunicação. Eu já originalmente ali em 2009, ainda nos debates do Marco Civil, eu lembrava que, né, na virada da década de 2000 para 2010, um bloqueio do YouTube no Brasil não afetaria apenas, né, as pessoas que estavam ofendendo a imagem da Daniela Scarelli, divulgando o vídeo. Elas afetariam também, né, diversos canais de artistas, afetaria diversos canais de entretenimento, afetaria canais de órgãos públicos que já na época faziam a divulgação das suas sessões públicas de julgamento por meio do YouTube, afetaria também transmissão de sessões de votação e de análise da Câmara dos Deputados e do Senado. E hoje, né, fazendo uma atualização, muitas pessoas no Brasil têm acompanhado a Olimpíada de Paris, por exemplo, por canais que transmitem pelo YouTube. Então, foi uma decisão que extrapolou o âmbito de interesse direto na questão jurídica controversa, e ao lidar com a responsabilização do intermediário, exigindo que ele fosse bloqueado, com uma ordem direcionada aos provedores de serviço de conexão à internet, afetou muito mais do que se esperava, porque interferiu no funcionamento da internet, inclusive com efeitos que atingiram os países vizinhos, na medida em que o tráfego dos pacotes de dados para chegar na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, passam pela infraestrutura brasileira. Então, quando a infraestrutura no Brasil foi acionada pelo Poder Judiciário para realizar esse bloqueio do YouTube, isso afetou o acesso a essa plataforma digital em outros países, o que obviamente extrapola até a jurisdição do ponto de vista legal brasileiro, mas está envolvido, está relacionado ao aspecto tecnológico. Então, um dos aspectos centrais do Marco Civil foi permitir uma camada de diálogo entre o poder público e o ecossistema da internet, de forma que a linguagem, os termos, os princípios da tecnologia, né, a sua natureza de funcionamento fossem compreendidos do ponto de vista jurídico, e também que a internet pudesse contar com o direito, de alguma forma, para poder equacionar os conflitos de interesse que são inafastáveis, de alguma forma eles acabam acontecendo pela diversidade das pessoas. O ponto é que, para o direito cumprir o seu papel, é necessário que a internet também possa olhar com algum respeito, né, para as instâncias públicas de tomada de decisão, não só o Poder Judiciário, mas também o Poder Legislativo e políticas públicas que sejam desenvolvidas pelo Poder Executivo, tanto em nível federal, estadual e até municipal. Então, a partir dessa história, a gente tem uma das origens do Marco Civil da Internet, e a gente tem outras propostas também muito relevantes que vieram a ser debatidas. O próprio relatório que o Capítulo Brasil produziu narra brevemente a história da medida provisória, né, uma lei de aplicação imediata, né, uma norma legal de aplicação imediata que foi editada pelo então presidente Bolsonaro, e que colocava uma chave de proibição da moderação de conteúdo por parte dos intermediários, salvo em situações específicas denominadas justas causas. Então, ele colocava uma chave tal, né, um direcionamento, que as plataformas seriam responsabilizadas se efetuassem a moderação autônoma,
né, elas seriam exclusivamente autorizadas a efetuar moderação em situações particulares especificamente previstas ou, né, inclusive, mediante ordem judicial. Hoje, a nossa legislação estabelece que a responsabilidade ela não está nem no extremo da proibição, quer dizer, as plataformas hoje não são proibidas de moderar, nem estão no extremo da obrigação. As plataformas não são obrigadas a exercer a sua moderação em geral, o que se tem é um sistema de autorização. Elas são autorizadas a realizar a moderação de acordo com os seus termos de uso, e aí, enfim, tem uma série de aplicações, de interpretações complexas e também com um espaço para divergência e discordâncias em relação a em que medida os termos de uso têm que estar alinhados com as nossas regras de defesa de direitos do consumidor, de proteção integral de crianças e adolescentes, de direito da concorrência e etc. Mas vigora hoje, né, a regra da autorização. As empresas podem realizar essa moderação. E essa medida provisória alterava essa perspectiva para uma obrigatoriedade dessa moderação, perdão, pela proibição dessa moderação, e a gente tem o projeto de lei 2630 com uma perspectiva de obrigação em determinados casos. E aí está, né, o maior problema dessa perspectiva, porque a definição de quais são esses casos se mostra imprecisa, desalinhada com a terminologia, com a natureza da internet. A gente não está livre de decisões judiciais ruins, mas a legislação serve como um código para a gente poder avaliar as decisões e estabelecer se na responsabilização dos intermediários ela está extrapolando o funcionamento da internet, ela perde de vista a natureza mundial da rede, enfim, outros parâmetros que estão definidos em lei. Um grande risco que a gente tem nesse debate atual de não só de responsabilização das plataformas, mas de a definição do nosso espaço de liberdade e da transparência que vai ser exigida das plataformas, é justamente o estabelecimento com precisão de quais são os critérios, quais são os parâmetros com os quais a gente vai avaliar quem tem a obrigação e quem não tem a obrigação. Nesse aspecto, acho que a Internet Society, né, com a contribuição de todos os seus capítulos e vários outros órgãos técnicos, o próprio Comitê Gestor da Internet no Brasil, têm sido bastante vocais em apontar essa imprecisão, e é isso, faz parte do nosso esforço, tanto na condição de pesquisador quanto na condição de ativista, de apontar esses problemas na legislação, o que tem sido feito, mas de tal forma que a proposta tenha em vista, né, tenha em mente que não faz sentido estabelecer determinação de determinadas espécies de serviços ou espécies de intermediários, se não houver uma concepção coerente e íntegra de quais são o gênero, né, quais são os gêneros, quais são as espécies, qual é o ecossistema de intermediários de que a gente está falando. E, eventualmente, a gente pode cair na limitação de um ou outro tipo de tecnologia ou de modelo de negócio atual e perder de vista a necessidade de uma estabilização coerente das nossas expectativas com relação a quem tem a obrigação, quem não tem a obrigação, de quem a gente tem que exigir os deveres que, caso sejam descumpridos, levam, então, à responsabilização. Com esse panorama histórico, né, acho que a gente consegue situar um pouco a complexidade do debate, a importância das definições e também, quem sabe, né, impulsionar um pouco mais essa perspectiva específica da regulação do uso da internet no Brasil, de que a gente precisa estabelecer uma compreensão compartilhada e coerente de quais são os intermediários efetivamente, qual é o atual cenário e em que medida ele é flexível ou inflexível diante da evolução da tecnologia. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Paulo.
pela sua apresentação. Fiquei muito feliz que você conseguiu trazer, como você sempre faz, né? Tem uma habilidade ímpar para fazer isso. Você trouxe para a nossa audiência, né? Inclusive para o público internacional, um histórico realmente do caso brasileiro, porque a gente começou esse webinar, né, com essas questões de fundo, já mergulhamos um pouco com o Christopher no caso europeu, mas o caso brasileiro também, né, tem além de ter particularidades, tem também uma ressonância, né, a nível internacional com o Marco Civil da Internet, que é bastante relevante. Então, a gente realmente acredita, né, no trabalho que a gente conduziu ali com o relatório de impacto, que o pessoal vai mandar aqui o link no chat, que a gente consegue trazer coisas do modelo de responsabilidade de intermediários que já existe, já está consagrado no Brasil com o Marco Civil da Internet. Então, trazer contribuições para a discussão, né, global como um todo, para a discussão na América Latina, para a discussão em outros continentes, em outras localidades. E também consegue justamente fazer isso não só com o que já temos, mas com os dilemas que estão em mente, assim, que estão no nosso cenário, né, mais imediato. Então, acho que o Paulo conseguiu trazer para a gente, de forma muito concreta, os casos, né, que passam, os casos que marcam um pouco a nossa história. Tem muito mais coisa, a gente sabe, né, como, como quem vivencia aqui essa realidade da discussão de regulação de plataformas no país, e também trazer essas pontes com os cuidados, com as possibilidades que se colocam a nível internacional. Então, muito obrigada, Paulo, pela sua fala. E acho também que a gente conseguiu fazer uma ponte muito bacana para chamar a Mônica para a conversa, porque um dos pontos que o Paulo trouxe, né, Mônica, foi justamente como que muitas vezes uma legislação, né, nacional pode trazer dificuldades para que essa legislação seja aplicada, seja seguida pelos intermediários, né, digitais a nível global, né? Então, a gente sabe pela ISO que a gente já traz, né, as dificuldades, as especificidades técnicas na internet, da operação de intermediários digitais de forma geral, e o Paulo ainda trouxe ali casos marcantes do Brasil que colocaram esse tema também em jogo. Então, vocês já estão vendo aqui na tela, já estão vendo aqui na tela a Mônica. A Mônica, ela é head, né, de políticas públicas para a integridade da Meta e é uma grande parceira também aqui do capítulo brasileiro. Então, a gente gostaria de te chamar para conversa, Mônica. Você também pode se apresentar com mais detalhes, como o que você quiser falar, tá liberado. Mas eu queria te colocar a seguinte questão, né, um pouco com isso fazendo essa ponte com o que o Paulo trouxe, como que a Meta, né, como intermediário digital, tem avaliado esse debate sobre responsabilização dos intermediários a nível de propostas, a nível de cuidados, a nível de necessidades, e também dentro desse cenário, como é a experiência de vocês, assim, aqui no Brasil, ou na sua experiência, né, mais geral dentro da empresa, na hora de aplicar, né, de efetivar realmente, estar de acordo com as legislações e com as questões que são colocadas ali pelas várias partes e operar, né, de fato, o serviço a nível nacional e a nível global. Então, eu sei que é uma pergunta muito longa, eu sei que tem muita coisa aí para você trazer para a gente, mas fica à vontade para trazer o recorte que você achar necessário. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E é só para avisar, antes de passar para a Mônica, pessoal, essa é a nossa última fala, assim, inicial, então já comecem aí a pensar nas perguntas, a gente vai abrir logo na sequência. Obrigada, Mônica. A palavra é toda sua. Obrigada, obrigada, Laura. Bom dia a todas, a todos. Queria começar fazendo um agradecimento muito especial para o Flávio, que me convidou para esse evento hoje. Quando ele me enviou o convite, eu falei, já aceito, sem nem perguntar para ninguém, porque convite do Flávio a gente nunca recusa. Então, agradeço de coração, é um prazer, é um privilégio poder estar aqui com vocês hoje pela manhã. Queria cumprimentar quem nos assiste aí de fora e que está em outros fuso horários. Queria também parabenizar o capítulo brasileiro da ISOC pela elaboração do relatório de impacto de vocês. Eu estive lendo ele nesses últimos dias com um pouco mais de atenção e eu queria dizer o quanto me encantou o relato que vocês fizeram do caminho trilhado até
o que a gente tem hoje em termos de proposta legislativa para além do Marco Civil da Internet, nessa regulação mais ampla, que é o projeto de lei 2630. Eu gostei muito da forma como vocês pontuam desde 2020, né, aquela aprovação que foi feita no Senado, durante a pandemia, sem muita margem para discussão, sem as comissões instauradas, que são espaços importantes, né, para a construção do debate público. E vocês vão traçando, trilhando esse histórico até o último movimento, digamos assim, legislativo que ele teve, que foi ao início de 2023, lá em março do ano passado, que foi aquela tentativa de colocação do projeto com uma aprovação com urgência pelo deputado Orlando Silva e a aprovação de um projeto que, em que pese já exista no debate, no nosso imaginário, na nossa realidade desde 2020, ele teve uma versão que foi colocada para aprovação em 2023, com inserção de muitas cláusulas novas, né, um percentual altíssimo aí de cláusulas novas e pouquíssimo debatidas, algumas delas nunca debatidas, e uma incerteza muito grande em relação à própria agência reguladora, que é um outro tema que vocês trazem no relatório também, que eu achei que vocês pontuam de forma muito, muito precisa. Então, eu queria parabenizar vocês, inclusive entendo que o relatório de vocês é um documento muito importante para os pesquisadores da área, para os alunos que estão iniciando nessa temática e nessa linha de pesquisa aí, como uma grande referência mesmo. Bom, vocês então me provocam com 3 perguntas, vou dividir elas em 2 grandes blocos. Primeiro, como a Meta avalia, então, esse debate sobre a responsabilidade de intermediários no Brasil. Então, vou colocar aqui o nosso posicionamento formal em relação a isso. E um segundo, a última pergunta eu divido num segundo bloco, que é a provocação de como que uma empresa global consegue dar conta de tanta diversidade jurisdicional. Então, uma empresa que está atuando em tantos países diferentes, com tantas regras diferentes, como dar conta disso, né? Como manter uma política global consistente. Vou começar, então, pela primeira, como que a Meta avalia esse debate de responsabilidade de intermediários, dizendo que a empresa tem plena convicção da relevância histórica, da necessidade, da centralidade, da manutenção do artigo 19 do Marco Civil da Internet, como uma pedra fundamental, uma base do que, no contexto do Marco Civil da Internet, talvez seja o valor mais caro a ele, tendo em vista ser o termo mais mencionado ao longo da lei toda, que é a liberdade de expressão. O artigo 19, ele traz um equilíbrio muito razoável, muito positivo, muito bom, inclusive, que não isenta plataformas de responsabilidade. Eu escuto muita gente dizer, o artigo 19, né? Quem está começando a se aventurar nessa área aí desses estudos, fala, o artigo 19 dá carta branca para as plataformas, deixa as plataformas fazerem tudo que elas quiserem, e na verdade não é assim que ocorre, né? O artigo 19, ele não tira a responsabilidade das plataformas, pelo contrário, ele condiciona a responsabilidade das plataformas ao descumprimento de ordens judiciais. Que, inclusive, na fala do Christopher aparece como algo desejável, uma dinâmica que traz uma reserva jurisdicional, constitucional para o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário ele resolva, assim, os conflitos que gerem uma dúvida razoável acerca da legalidade ou não da manifestação do pensamento. Se a gente deixar essa decisão, essa tomada de decisão nas mãos de empresas privadas, e aí eu vou concordar 200% com a fala do Christoph, a gente está dando um poder
desnecessário para o setor privado, não é um poder que as empresas desejam ter, que e vai acarretar de forma invariável, me parece ser inevitável, que levar essa responsabilidade, que tirar do judiciário essa decisão entre o que é ou não é ilegal, né, na solução de sempre que dúvidas razoáveis surgirem, a gente vai correr o risco de viver um cenário de censura prévia, uma censura prévia privada que vai ser motivado por fatores puramente econômicos, que é o risco de descumprimento aí versus a defesa da liberdade de expressão. Então, eu entendo sim que num cenário em que o artigo 19 morra ou seja considerado inconstitucional ou a gente tem visto, né, um movimento nos últimos anos, infelizmente, uma certa demonização da liberdade de expressão. Christoph menciona vários problemas, né, no início da fala dele, atividades ilegais, integridade de eleições, desinformação, discurso de ódio, Covid, etc. Esse amontoado de problemas que a gente vem vivendo nos últimos tempos levaram a uma relativização muito perigosa, eu acho, da liberdade de expressão como um direito fundamental que deve ser, sim, preservado. Uma atribuição insana de solução desses problemas todos para entes privados, que me parece também muito perigosa, como cidadã aqui falando agora. Então, essa seria a resposta, vamos dizer, formal, assim, Laura, a primeira provocação de posicionamento. Então, eu faço aqui um apelo, faço um reforço da relevância, da importância da manutenção do artigo 19, não isentando as empresas de responsabilidade, mas deixando que o judiciário decida, sempre que existir uma margem aí razoável para a interpretação. E aí eu já começo a me direcionar para tentar responder a sua segunda pergunta, que é essa, né, da dificuldade desse desafio de trabalhar políticas globais quando você está atuando em países com leis tão diferentes. E eu começo dizendo que talvez a solução, a resposta para esse desafio seja as regras do parquinho de cada empresa. O que pode e o que não pode, que são, a gente chama na meta de padrões da comunidade, cada empresa vai ter um nome específico para isso, mas basicamente são as regras do que aquela empresa permite ou não que aconteça dentro das suas plataformas. Seria leviano, muito leviano da minha parte, dizer para vocês que os padrões da comunidade da Meta são perfeitos, dão conta de todos os problemas, porque eles não dão, eles estão longe de serem perfeitos, mas eles são, de forma muito responsável, colocados em pé, constantemente atualizados, e a gente vem num processo muito bonito de, inclusive, nos colocarmos para escrutínio externo de forma muito incisiva, que é a experiência que a gente vem tendo com o Oversight Board, que vem apontando para a meta, sempre que a meta toma uma decisão, na visão deles, errada, em termos de moderação de conteúdo, e que vem acompanhada de recomendações para que as políticas melhorem. E é o que a gente vem fazendo ao longo desses últimos anos aí de decisões. Então, a solução, talvez, para esse grande desafio seja padrões da comunidade cada vez mais robustos, cada vez mais fortes, e talvez contar para os espectadores que estão aqui, que não têm essa dimensão, do... Opa, temos uma criança aqui. Contar um pouquinho do tamanho do trabalho que a gente faz de bastidores e que ninguém acaba vendo, que é o trabalho, essa autorização que o Paulo Renan menciona, essa autorização para fazer a moderação de conteúdo, ela é extremamente importante para o nosso contexto. A gente modera conteúdo o tempo inteiro. Vocês não fazem ideia do volume de conteúdo que a gente modera, com base nos nossos padrões da comunidade, nessas regras que vão sendo aperfeiçoadas e melhoradas. E
todos os dias, centenas de milhares de conteúdos são removidos e ninguém chega a ver esses conteúdos porque a moderação está ali acontecendo, tentando colocar em prática e fazer valer os padrões da comunidade da Meta. É claro que esses padrões são globais, eles não vão dar conta de todas as peculiaridades jurisdicionais de todos os países no mundo onde a Meta atua, e por isso a Meta busca respeitar a legislação local, mas deixando para o judiciário esse dever de dizer aqui, esse conteúdo aqui, em que pese não violar as regras da empresa, viola, de acordo com uma decisão judicial, um bem nacional importante, né? Um valor nacional importante. Logo, esse conteúdo precisa cair. E aí a gente cumpre e a responsabilidade passa a ser atribuída, então, num eventual descumprimento dessa decisão judicial. Então, eu encerro aqui a minha fala, voltando a reforçar a importância, da manutenção, da sistemática do artigo 19, do Marco Civil na internet, realmente nessa defesa, da liberdade de expressão, que me parece ser um valor que a gente, como sociedade, precisa voltar a resgatar. Perfeito, Mônica. Muito obrigada pela sua, primeiro pela leitura, né, do nosso documento, pelas considerações tão detalhadas. É um prazer saber que ressoou de alguma forma, né, com a sua experiência, com a sua expertise. E depois por lidar tão bem com as várias perguntas que eu acabei deixando com você. Acho que a experiência, né, ter em primeira mão, assim, a experiência de um intermediário digital do porte da Meta, né, e que ao mesmo tempo tem uma atuação tão global, tão importante no cenário nacional, então lida com todos esses pontos que a gente está colocando, a gente sabe diretamente, e também é uma das empresas que tem, acho que, desenvolvido ali internamente um arcabouço muito, muito sólido para dialogar, com outros setores em relação a isso. Então, acho que a sua fala trouxe muito bem esses aspectos, então te agradeço muito. Bom, sem tantas delongas, para a gente poder aproveitar aqui aproveitar os minutos que a gente tem com o diálogo, né, com a audiência, para vocês não falarem que a gente deixou a empresa com a última palavra. Com todo respeito, né, Mônica? Mas para a gente não ficar assim, a gente gostaria então de abrir uma rodada de perguntas. Vou explicar isso para vocês de forma que a gente possa conduzir esse processo de uma forma bem bacana. Vocês podem fazer as perguntas de duas formas, tanto pelo chat, né? Quem quiser, quem tiver tímido aí, quiser escrever, a gente repassa a pergunta aqui oralmente para vocês, tanto podem levantar a mão aqui no Zoom e a gente passa para vocês abrirem o microfone e fazerem perguntas. A gente pede rápidas, né? A gente pode até colocar um timer para vocês, mas 1 a 2 minutos é o suficiente para comentar ou então para trazer considerações e para fazer perguntas. Então, pode levantar a mão, pode mandar pelo chat, e aí, se for levantando a mão, a gente pede que vocês identifiquem em qual idioma vocês vão falar. Na hora de se apresentem e falem que idioma vocês vão falar, para poder ajudar a nossa tradução. Vamos fazer blocos de 3 perguntas, inicialmente, mas vamos ver aqui como fica o volume. Então, quem quiser entrar na fila, já levanta a mão aí. Vou começar com, que bom que o nosso professor Flávio Wagner, né, aqui do presidente do capítulo brasileiro da ISOC, vai abrir aqui a nossa rodada de contribuições. Professor Flávio, por favor, a palavra é toda sua. Obrigado, Laura. Obrigado a todos os nossos debatedores pelas excelentes apresentações. Uma pergunta que vai dirigida talvez a todos vocês, quem se sentir mais confortável para responder. Nós sabemos que aqui no PL 2630, no Brasil, existe uma previsão de um conceito chamado dever de cuidado, né? Segundo o qual os intermediários deveriam, né, assumir a responsabilidade de cuidar para que conteúdos ilegais, ofensivos, de desinformação, né, fossem, né, retransmitidos através de suas plataformas. Isso parece aproximar um pouco a proposta do dever de cuidado, parece aproximar um pouco a proposta de como funciona na Europa e como o Christoph nos explicou antes, né? De que as empresas têm essa responsabilidade de moderar aquilo que elas sabem ser ilegal, né?
Então, isso não é exatamente o que está previsto hoje no Marco Civil da Internet, no artigo 19. Então, talvez, né, não sei, Paulo, Renan, Mônica, né, se vocês quiserem explicar como é que vocês enxergam de que maneira esse dever de cuidado altera aquilo que nós temos hoje no Marco Civil da Internet e o quanto isso realmente poderia nos aproximar do que o DSA na Europa prevê. Obrigada, professor Flávio. A gente já tem aqui duas perguntas pelo chat também, então eu vou repassar elas para a gente poder já fazer a nossa primeira rodada. Bom, o professor Flávio fez a pergunta dele direcionada a todos da mesa, relacionada à questão do Marco Civil da Internet e do Digital Services Act, todo mundo discutiu aqui, então na hora a gente responde ali. E agora a gente tem a pergunta do Ted Hardy, que ele pergunta o seguinte: gostaria de pedir aos palestrantes que considerem o papel das partes externas, como os Trusted Flaggers mencionados por Christopher. Existe uma abordagem consistente para este papel emergente? Ou seja, o Ted nos pergunta sobre os Trusted Flaggers. E aí acho que a pergunta pode ser tanto direcionada ao Christopher e também aos outros que se sentirem confortáveis. Daniele Valverde também. O pessoal também podem mandar as organizações que vocês fazem parte também, eu esqueci de adicionar isso, mas Daniele Valverde pergunta, trazendo o contexto alemão, na Alemanha, sob a vigência do NetzDG, instituições privadas de autorregulação regulada, organizadas à luz do direito privado, poderiam ser acreditadas para atuar na resolução extrajudicial de litígios entre reclamantes, usuários e plataformas digitais. A Meta, tem o Oversight Board, que ela adiciona. Então, considerando esse contexto alemão do NetzDG, instituições como o Oversight Board na Meta, qual que é a visão de vocês, palestrantes, para modelos de resolução extrajudicial de litígios? Ou seja, como que a gente pode entrar em relação nesse tema no ambiente da internet? Ou seja, quais modelos podem existir, quais são as perspectivas de vocês em relação a isso? Então, essas são as três perguntas. Temos a Daniele, a última, Ted e o professor Flávio, que fez a pergunta dele pelo microfone. Agora, passando de volta para os nossos palestrantes, quem gostaria de começar a responder? A gente vai ter essa respostinha aqui. Paulo já falou que vai por último, então vamos lá. Mônica, Christoph, Paula. Paula. Vocês me escutam? Bom, vou começar pela provocação do professor Flávio, que traz aqui o dado, que foi algo amplamente debatido aí ao longo do processo desse processo de amadurecimento do PL 2630. E, professor, eu vou tomar como foco para minha resposta a sua menção aí a conteúdos, que o dever de cuidado deveria dar conta, E você menciona a desinformação como um deles. Eu gosto da estrutura do dever de cuidado, acho que ela tem uma razão estrutural importante de existir, mas me preocupa quando frameworks, ou estruturas jurídicas, como é o caso do dever de cuidado, elas vêm plugadas a conceitos muito amplos do que seria ilegalidade. E a desinformação me parece ser um deles, que aparece inclusive na sua fala. Quem define o que é verdadeiro e o que é falso? Essa é uma discussão que a gente vem tendo há anos. É uma discussão que a gente vem dizendo há muitos anos, que é uma obrigação que as empresas privadas vêm dizendo há muitos anos, a Meta em especial, que ela não quer ter, de definir o que é verdadeiro e o que é falso. Ah, mas vocês têm as parcerias com as agências de verificação de fatos. Sim, temos parcerias no Brasil hoje com 6 agências de verificação de fatos, só para o Brasil, no mundo são mais de 100, abordando aí 80 idiomas diferentes.
mas elas não entram numa tomada de decisão sobre ilegalidade ou não de uma desinformação. Elas entram numa chave de dar informação ao usuário, para que o usuário saiba que uma agência independente, que é auditada e cujo expertise é esse, fazer verificação de fatos, ela olhou para uma notícia que está circulando nas nossas plataformas, ela verificou que aquela notícia é falsa, ela carimbou aquela notícia como falsa, e a gente informa o usuário disso, a gente reduz distribuição, a gente informa o usuário disso, mas a empresa não está tomando para si essa a obrigação de definir a legalidade ou a ilegalidade de determinados conteúdos. Então, o meu problema com essas estruturas jurídicas que trazem um pouco mais de responsabilidade para que as empresas determinem remoção ou manutenção de determinados conteúdos, me parece muito positivo se ela estiver vinculada a a estruturas aí ou a conceitos jurídicos sólidos, inequívocos, mas muito perigosa na medida em que ela passa a ser vinculada a conceitos mais amplos. A gente vê o judiciário, há anos a gente acompanha o judiciário tendo muita dificuldade, por exemplo, em decidir se houve ou não houve ofensa aqui ou acolá, se houve ou não houve difamação, né? Imaginem o nosso judiciário eh, eh, e a gente tendo, né, as empresas privadas tendo que decidirem o que é o que não é verdadeiro. Vou tomar como exemplo clássico o caso da origem do vírus da Covid. A gente começou lá atrás da pandemia com a certeza de que aquela alegação de que o vírus poderia ter se originado em uma determinada localidade de pesquisa dentro da China era falsa. Hoje, a gente sabe que essa informação tem subsídios que podem colocar essa informação como verdadeira. Então, vejam a dificuldade, inclusive, se a gente olhar para esses desafios ao longo de um marco temporal, né? Então, essa seria a minha observação. Muito rapidamente, sobre Trusted Flaggers, a Meta tem um programa muito similar ao de Trusted Flaggers. Trusted Flaggers, se eu não me engano, é a terminologia que o Google usa. Nós temos um programa muito similar que a gente chama de Trusted Partners, no qual a gente trabalha sim, e a gente acha muito positivo esse input, em especial da sociedade civil organizada sobre a questão das nossas políticas. Perfeito, Mônica. Obrigada por dialogar aqui com as perguntas. Christoph, Paula, quem gostaria de dar sequência? Christoph, talvez? Ou não? Yeah, sure, I can continue. Sim, eu posso continuar, eu posso compartilhar a minha perspectiva sobre os Trusted Flaggers. Os Trusted Flaggers são entidades que têm uma especialidade bastante específica nas estruturas para identificar conteúdo e para o EFF, ou pelo menos na Europa, de acordo com o Digital Services Act, o DSA, eles devem ser independentes da política ou da polícia ou de outras entidades. Então, isso é algo que nos preocupa no DSA, porque esses Trusted Flaggers têm um papel muito importante dentro do DSA. Qualquer informação desses Trusted Flaggers tem que ser tratada com prioridade. Então, a pergunta é, em quem você deve confiar? Basicamente, isso permite que as autoridades decidam como a plataforma deve agir. Então, isso abre a porta para o abuso, para falta de compreensão e abuso de direitos humanos. Então, é um problema que deve ser abordado, por exemplo, como o Brasil faz, ver se isso poderia funcionar para o sistema, porque
Como é que você pode dizer que a polícia deve ser quem vai te dizer qual é o conteúdo correto ou não? Então, isso é algo que nos preocupa. Nós estamos acompanhando isso de perto. Então, não sei se eu entendi o comentário ou a pergunta corretamente sobre o NetzDG, sobre a situação que foi mencionada, o litígio extrajudicial dos reclamantes. Eu, pessoalmente, sempre tive uma questão com se a lei dá um papel judicial tão importante para as autoridades tradicionais. Porque, muitas vezes, se nós temos a resolução de disputa fora do tribunal, muitas vezes isso leva a barganhas fora da lei e não ajuda a desenvolver a lei em si. Então, temos que colocar salvaguardas para garantir que esses corpos, essas agências tenham a capacidade de lidar com isso e devem ser gratuitas, enfim. Mas, dito isso, eu gostaria de ver um sistema que garantisse que as disputas fossem gerenciadas por tribunais oficiais, em vez de uma empresa que tem mecanismos de resolução de conflitos ou disputas. E eu não tenho certeza se o Facebook ou o Google podem ser parte dessas agências, porque tem que ser parte de uma autoridade que tem a capacidade de fazer cumprir a lei. Então, eu não sei. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas isso é algo que nós, no FF, seguimos bastante de perto e não queremos que isso seja tratado atrás de portas fechadas. Obrigada, Christoph. Você entendeu assim, a pergunta. Ele conseguiu trazer muito bem os pontos. Paula, você tem alguma consideração a fazer em relação às questões? Sim, eu gostaria de falar sobre o ponto que o professor Flávio levantou, né, de dever de cuidado, que é também algo que a gente tem se debruçado em olhar, porque é justamente, né, o antes, né, então filtrar algum conteúdo, mesmo às vezes antes dele ser postado, né, então a gente globalmente tem visto uma tendência, né, mais ali no norte, Estados Unidos, Europa, de tratar muito a questão de material de abuso infantil, né, nesse escopo, e a nossa preocupação, ela vai, acho que a principal preocupação que a gente tem nesse sentido, e como a gente tem trabalhado para informar governos e reguladores, é na questão, enfim, em obrigações que, por exemplo, colocam serviços de mensagem que são criptografados de ponta a ponta, dentro dessa obrigação, né, de filtragem prévia, que a gente entende aí como um enfraquecimento da criptografia, da privacidade e da confidencialidade da população, né, que usa esses serviços. Então, dentro desse escopo, assim, acho que é uma das principais preocupações que a gente tem, e também é um ponto que a gente vai trazer nesse documento que eu comentei no começo, que a gente vai pedir a contribuição aí de toda a comunidade. O dever de cuidado é um dos pontos que a gente está trazendo aí. Obrigada, Paula. Acho que muito bom saber, né, que esses temas estão sendo estudados e acho que o dever de cuidado, Christoph, é um tema que surgiu aqui no Brasil como se viesse do contexto do DSA, né? Ele surgiu como se tivesse exatamente esse fraseamento, exatamente esse conceito, mas na verdade ele vem, né, de uma questão mais ampla, né, do direito europeu, de outras legislações que não só o Digital Services Act, mas que entrou aqui no nosso cotidiano de forma bastante rápida. Então é um caso interessante acho que para vocês da IFF acompanharem em relação ao nosso caso aqui no Brasil também. E muito obrigada, Paulo, por detalhar e responder a pergunta do professor. Com isso, vou passar para o Paulo para ele responder essa primeira rodada de perguntas e depois a gente já está, a fila está encerrada, não tem ninguém na fila. Então, e a gente vai para as nossas considerações finais aí, então, para os outros palestrantes se prepararem. Vai lá, Paulo, 3 minutinhos.
Enfim, quando eu trouxe o histórico, né, e falei das questões de remoção de conteúdo, é um panorama e muita coisa ficou de fora, né? Então, uma das questões centrais aí que já foi mencionada é a questão da desinformação, né, que é um outro objeto de preocupações e que se soma a uma outra questão que parece próxima e tem alguma ligação, mas que é distinta, que é a questão do discurso de ódio, né? Então, são questões absolutamente diferentes você identificar um discurso como sendo né, uma manifestação de menosprezo a um outro conjunto de pessoas, ou uma pessoa específica por uma característica que ela compartilha com o coletivo, e a possibilidade de você estar, enfim, afetando a liberdade de expressão e a coleta de informações das outras pessoas num diálogo quando você insere uma informação que você sabe que não é verdadeira. Para além dessas questões, a gente tem ainda, né, uma questão absolutamente atual. O Brasil, o governo federal editou uma portaria regulamentando a publicidade de jogos de aposta. Tem uma série de portarias, uma série de atos regulatórios sobre jogos de azar online, caça-níqueis e diversos mecanismos de aposta desse tipo, que recentemente foram autorizados no Brasil por uma lei. E na publicidade desses jogos foi listada uma série de regras, incluindo que a plataforma pode ser obrigada a remover a publicidade se ela estiver em desacordo com as regras, e que os provedores de conexão vão eventualmente bloquear sites de apostas que não estejam de acordo com as regras, por exemplo, de se registrarem como .bet.br. E essa regulamentação está sendo feita a partir de uma lei que autorizou os jogos, mas na parte específica que concerne a responsabilidade de intermediários, ela espelha de alguma forma o Marco Civil, ela vai um pouco além, mas ela coloca que a remoção tem que ser determinada pela Secretaria do Ministério da Fazenda, Secretaria de Prêmios e Apostas. No caso de jogos de azar, eu imagino que não haja tanto espaço para a questão de politização. Então, só para dizer que o ecossistema é também mais complexo do que uma simplificação qualquer que a gente pudesse, com a qual a gente pudesse abordar essas questões. Por isso, eu acho, e aí, né, encerrando essa minha resposta para esse conjunto de perguntas, que em todas elas, seja na questão, seja no mecanismo de dever de cuidado ou não, seja na relação com outras organizações que sejam entendidas como confiáveis, eu acho que a grande exigência que se pode colocar, e acho que o grande erro coletivo das empresas hoje é a falta de transparência. Eu acho que o necessário de imediato, inclusive para excusar e justificar eventuais erros na moderação, que são absolutamente factíveis, é a gente entender, por exemplo, quantas pessoas atuam na moderação, quais são as empresas terceirizadas contratadas para fazer a moderação, quais são as justificativas para que um conteúdo apontado como irregular tenha sido derrubado ou não. Acho que isso falta muito em todas as plataformas, em algumas mais, em outras menos. Eu acho que esse aspecto da transparência poderia ser uma válvula para a gente avaliar e equilibrar todo e qualquer erro, todo e qualquer equívoco, todo e qualquer exagero, em qualquer medida que a gente pudesse tomar, seja com Trusted Partners, seja com dever de cuidado, ou mesmo, enfim, em qualquer outra dinâmica, até mesmo em relação a jogos de azar. Mas tem um problema que a gente precisa ter isso em lei. Quando a gente fica na dependência de regulamentações por portaria pelo governo federal, a gente tem não só um risco grande de politização e de abuso das ferramentas,
mas também o risco de uma ferramenta bem pensada ser descartada pela administração seguinte. É isso. Obrigada, Paulo, pela resposta, por trazer essas complexidades a mais que a gente não conseguiu, né, detalhar ainda nesse webinar. Então, muito obrigada. Pessoal, com isso, a gente, né, como eu disse, encerramos as perguntas, a gente conseguiu fazer só uma rodada. Eu gostaria de deixar, a gente vai passar uns 4 minutinhos do tempo só. Gostaria de convidar os nossos palestrantes a fazerem as considerações finais, apenas, assim, muito brevemente, o mais breve que vocês conseguirem, mas trazendo os pontos finais que acharem necessários. E convidar todo mundo a ficar também com a gente, para a gente se despedir adequadamente e fazer uma foto aqui com quem puder abrir a câmera no final, tá bom? Então, considerações finais agora. Deixa eu trocar a ordem. Quem começou foi a Mônica, né? Então, Mônica, se puder fazer as suas considerações finais, e aí depois a gente vai seguindo. Obrigada. Tá? Com o maior prazer, queria deixar aqui meu agradecimento, falar da minha honra, do meu prazer de estar aqui com vocês, cumprimentar o professor Demi, que me mandou mensagem aqui, que estava na audiência nos ouvindo hoje. E queria dizer que na fala do Renan, na fala inicial dele, ele menciona o caso da Daniela Scarelli, e ele fala do bloqueio do YouTube lá atrás, né? E a gente fica com a impressão que isso é algo, nossa, super remoto, etc. Na verdade, há poucos anos atrás, a gente lidou com bloqueios do WhatsApp, por outras razões, obviamente, né? Por questões aí relacionadas à criptografia, à estrutura do serviço. E não foi só um bloqueio, foram alguns bloqueios. E aí eu encerro falando da importância, da relevância e parabenizando o ISOC como um espaço onde discussões relevantes para para esses cenários, inclusive os cenários extremos de bloqueio que a gente enfrenta, sejam feitas e que a gente, né, vocês conseguem de uma forma muito peculiar, muito bonita, traduzir questões técnicas para um linguajar que o nosso judiciário consegue entender, inclusive quando se tratam de questões difíceis, como né, a coisa da criptografia. Então, agradeço, parabenizo vocês pelos esforços, pelos trabalhos e oxalá sigam nessa toada e contem conosco. Obrigada, Mônica. A gente que agradece pelo seu aceite. Christoph? Yeah, same. I'm delighted that I Sim, da minha parte, eu também estou muito contente por ter feito parte dessa conversa hoje. Eu aprendi muito, foi um evento excelente. O principal o que eu estou levando aqui é que essa questão da responsabilidade de intermediário é muito importante, o sistema é importante para nos ajudar, encorajar a inovação, ajudar no equilíbrio desse discurso e tudo, mas se não for controlado, é complicado. Então, acredito que no relatório isso está previsto também. Há muitas coisas, por exemplo, que foram incluídas. Antes de mudar alguma coisa, tem que ter certeza que vários stakeholders participaram, várias organizações, e acho que o evento de hoje já contribuiu muito com esses objetivos. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado, Laura, e com todos, e boa sorte com a estabilização desse resultado, desse relatório, e esperamos poder continuar essa conversa no futuro. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação e pelo encerramento da discussão. Paula, vamos lá. Paula ou Paulo? Paula. Paula. Eu também, enfim, fico honradíssima de estar aqui. Acho que esse espaço mostra justamente a potência que tem, né, o relatório de impacto, traduzindo, né, da comunidade técnica algumas questões sobre como a internet funciona e trazendo para outros setores da sociedade, conseguindo ter essa conversa tão informada e de formação crítica também de quem está assistindo, de quem tem interesse nesse assunto. Então, parabenizo muitíssimo o capítulo e agradeço o convite por estar aqui hoje. Obrigada, Paula. A gente que agradece. Agora sim, Paulo.
Obrigado, gente. Esse evento online, né, de responsabilidade sempre, desde do convite, né, da Laura, eu fiquei muito agradecido pela possibilidade de falar desse tema, mesmo nesse cenário atual brasileiro de inércia, né, dos debates, mas no começo do segundo semestre, há alguma esperança de que esse tema possa ser recuperado nos debates do PL 2630, mesmo às vésperas das eleições municipais. Então, essa ver o que pode aparecer por aí, mas acho que tem sempre um trabalho de troca, de compartilhamento de informações e perspectivas, e acho que foi uma iniciativa muito bem pensada e vem no momento bem adequado. E acho que a gente vai continuar essas trocas com certeza dentro do capítulo Brasil e nessa conexão também com outros pesquisadores. Agradecer também as palavras dos colegas aqui de painel, sempre enriquecedoras, e prazer conhecer o Christoph. E, enfim, acho sempre, enfim, às vezes os eventos acabam com um tom de pesar, né, de que as coisas estão indo mal, e etc. E acho que nesse evento a gente conseguiu, né, apesar de todas as complexidades e dificuldades, estabelecer alguns pontos comuns e ter uma visão de que é possível a gente tentar resolver esses problemas de uma forma mais agradável, de uma forma que melhore as coisas. E acho que o documento, o Impact Brief, tem um papel crucial nisso, né? Acho que fizeram um trabalho sujo de coletar todos os problemas e a gente pôde aqui conversar em torno só das possibilidades de resolver todas essas questões. Então, quero parabenizar imensamente toda a equipe que se dedicou para elaborar o documento, que está realmente muito bom, está muito detalhado e seguindo, né, essa estrutura proposta pela ISO, que facilita muito não só a leitura e a compreensão, mas também o compartilhamento para outros contextos que não brasileiros. Então, quero encerrar parabenizando imensamente por esse trabalho e dizer que facilitou muito para a gente poder participar. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Acho que a gente agradece muito, você é um grande parceiro aqui, sim, super legal. Pessoal, com isso, então, não saiam por causa da foto, tá? Mas com isso a gente encerra o nosso painel. Queria agradecer a todos, né? Desculpas pelo tempinho que a gente passou aí, agradeço por terem ficado. E queria adicionar também um agradecimento à Internet Society Foundation, que foi quem financiou e apoiou aqui o nosso desenvolvimento do nosso documento, o próprio webinar também. Então, agradeço também a ISOC Foundation nesse momento. E agradeço a todo mundo, agradeço a audiência, né, por ter participado, ter topado aqui o nosso webinar, a nossa proposta, também aos nossos palestrantes que contribuíram muito, assim, acho que é muito bom a gente conseguir fazer um evento de responsabilidade de intermediários no momento em que as coisas estão um pouco frias, né, no Brasil e talvez um pouco assim no mundo também, né? A gente passou por momentos mais quentes desse tema antes, mas é importante, a gente não resolveu todas as questões. E no caso brasileiro, inclusive, estamos aqui num momento pré-eleitoral. E no caso europeu, estamos num pós-eleitoral, né, em relação ao Parlamento Europeu. Então, acho que o momento é muito, muito bem-vindo. Então, quem puder, então, por favor, abrir a câmera para a gente fazer uma foto final, a gente agradece. Quem não puder também, a gente entende, né? Temos aqui muitas preocupações com privacidade e tudo mais, mas se puderem, a gente agradece. Agora, vamos lá. Aí, Camila, eu não sei conduzir a foto, não, vai. Conto com você aí, só para a Legal, gente tirar um gente. print. Legal. Eu vou tirar primeiro um da mesa, por gentileza. Então, sorriam. E ótimo. Agora a gente vai tirar um com todo mundo. Perfeito.